Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, nessa parceria com o Clube de Arte, com a Rede Amigo Espírita, a Rádio Portal da Luz, o PUL Brasil de Web Rádios, tantas outras que nos transmitem e retransmitem. Nós hoje vamos tratar do tema doenças psíquicas da era tecnológica, com a nossa querida irmã Luciana Valente. Seja bem-vinda, minha irmã, tudo bem? Uma grande honra estar aqui, um prazer enorme, primeira vez como nós estamos falando, primeira vez com você, Américo. E é sempre, para mim, né, aqui é a minha casa também, né? Então, a gente sempre, de vez em quando, colabora à medida do possível, né, com aspectos da psicologia e algumas reflexões aí que a gente pode fazer. Muito obrigado, nossa querida irmã Luciana Valente, é uma trabalhadora incansável aqui do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, da TV Nova Luz, faz um trabalho maravilhoso com as nossas crianças e para mim é uma felicidade enorme estar aqui com ela hoje para poder tratar sobre esse tema. É uma satisfação enorme também estar aí com vocês, na sua casinha, onde você estiver nos assistindo, para apresentarmos juntos, vocês, nós, todos fazemos esse programa, o nosso Despertar Espírita. O que faz a tecnologia ser indispensável? Por que não teremos como nos abster, ou não temos como nos abster dessa tecnologia? Quais as tendências da humanidade sobre o apelo da tecnologia? Quais as vantagens da tecnologia no século XXI? As desvantagens na atualidade e para as próximas gerações? Como a OMS, a Organização Mundial de Saúde, está se manifestando sobre a questão da entrega à tecnologia? São redes sociais, pessoas cada vez mais conectadas o tempo todo, ligadas ali no seu smartphone. Até onde isso é bom, onde isso é ruim? Será que a tecnologia pode ser bem utilizada? Eu convido você, já nesse início, para fazer um bom uso da tecnologia. Estamos aqui utilizando uma rede social para transmitir um programa de cunho educativo, de cunho religioso, de cunho até moralizador, que nos ajuda a sermos cada dia seres humanos melhores. Então eu te convido a compartilhar esse programa nos grupos de WhatsApp, no Facebook, mande individualmente também para os contatos. Pessoal da equipe aí da TV Nova Luz, ajude-nos a compartilhar, coloquem nos nossos grupos de acolhimento, no nosso grupo de apresentações ao vivo. Vocês são responsáveis por levar a TV Nova Luz a tantos corações. Cada um de vocês, nós sempre falamos aqui, não temos verba para marketing, então são vocês que levam a TV Nova Luz tão longe. Todas essas perguntas que eu acabei de fazer agora, essas questões e outras que vocês vão trazer de casa, nós trataremos hoje, porque está no ar o Despertar Espírita. Você aí de casa, ajude-nos a divulgar esse programa, compartilhe as suas informações, as suas experiências conosco. Fale para a gente, será que você tem alguma experiência para falar sobre essa questão da tecnologia? Se ela tem ajudado a sua família, os seus amigos? Tragam para a gente aqui no chat. Queria dar as boas-vindas à nossa Angélica Cunha, minha esposa Lene Moreira, diz boa noite para todos, uma noite abençoada. Rosângela Lira, Enira, Caroline Rosado, Caroline Rosado fala assim, ficou muito bacana a vinheta, nosso querido Ricardo Rodrigues, que cria essas vinhetas aí bacanas demais mesmo. Nossa irmã também, Rosângela Lira,
Vivian, Leonice, nosso Ederson Caetano, Denise de Curitiba e nossos trabalhadores incansáveis aqui da TV Nova Luz, nossos irmãos Isali Camacho, Andréa Carvalho, Bruno Caine, todos esses irmãos, minha mãe, Vera Lúcia, dando boa noite a todos aqui. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Daqui a pouquinho eu entro aí também no Facebook, nos demais chats, para conversar com você aí de casa, mas para que a gente já possa iniciar a nossa questão de hoje, que é tratar um pouquinho sobre a tecnologia, eu já pergunto à nossa irmã Luciana Valente o seguinte: o que faz a tecnologia, se é que ela é indispensável, o que faz essa tecnologia ser indispensável? Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Aquelas outras pessoas que ainda vão nos assistir. E é uma temática que é muito polêmica, né? A tecnologia, ela passa a ser indispensável por ela já constituir um passo evolutivo da humanidade. Então, ela não tem como retroagir. A tecnologia, sendo ela manifestada sob de diversas facetas, ela hoje nos invade a vida numa condição assim que nos torna praticamente acoplados a ela, né? Nós estamos numa era da era da informática, a era da informação, né? A tecnologia da informação. A tecnologia da informação veio desde os anos 80 e avançando numa velocidade numa velocidade e numa expansão também, né, científica, que nós não sabemos aonde vai parar, né? Já se fala, eu tenho uma amiga que faz um pós-doutorado em inteligência artificial, já se fala em implantar chip de computador de memória adicional. Então você pode, daqui a alguns anos, adicionar um HD Vai externo. Ser legal, hein, pra gente que às vezes tem pouca memória. É verdade, mas aí entra uma questão ética, né? Como é que você vai considerar aí? Então, hoje, na verdade, a gente vê a tecnologia num prisma multifacetário, né? Então, a gente vê a questão do uso da tecnologia num avanço muito, muito interessante na medicina, onde você vai conseguir, através da tecnologia, curar muitas doenças. Um avanço muito grande em termos de conhecimento também, de possibilidade de expansão para o espaço, né? A tecnologia aí, conhecendo, a gente, através da tecnologia, conhecendo outros planetas e outras dimensões. E, quem sabe, até através da tecnologia, a gente vai até, né, como previa Chico Xavier, quem sabe pelo meio da tecnologia, a gente vai poder até se comunicar com os espíritos, né? Então, a tecnologia, ela com certeza, ela não tem como retroceder, porque ela faz parte desta evolução mesmo da humanidade. E a gente sabe também que, enfim, ela já vem adicionada até às dimensões superiores, né? E que nos fazem chegar onde eles já desenvolveram isso lá, né? Na verdade, a tecnologia já é desenvolvida em outras dimensões, né? Numa condição assim que nós aqui estamos recebendo aí uma ciência, né, que já está muito mais avançada. Então, é interessante porque ainda somos, né, almas ainda muito com tendências a declinar moralmente. E isso é que é o grande problema, né? Vamos chegar lá. Minha irmã, nós temos como nos abster? Será que hoje, no nosso século, nós temos como nos abster atualmente da tecnologia? E à medida que o tempo vai passando, será possível isso no futuro também, a gente se abster hoje, no futuro, dessa tecnologia? Na verdade, abster, aí a gente tem que considerar parâmetros, né, de comunicação, que eu acho que não, né? Se a gente considerar como parâmetros de comunicação, não tem como se abster, né? A comunicação, a era da comunicação, a era da informação, ela vem cada vez mais também andando a passos largos, então não há como se abster da tecnologia nesse aspecto, do que tange a comunicação, a informação, a velocidade de processamento de informações. Então, essa que é a questão, né? Hoje nós lidamos com processamento de informações a uma velocidade estrondosa. Então, a grande questão é que estamos caminhando para a inteligência artificial, onde você tem um número de dados
muito grande, com uma condição de processamento onde os supercomputadores, né, estão entrando nessa que eles chamam de Big Dados, né? Esse Big Dados, na verdade, é que vai dar toda a estrutura da inteligência artificial. Então, o nosso cérebro não tem como processar um número assim, ilimitado de dados. E a inteligência artificial vai chegar aí para fazer esse papel. Aí nós vamos ter aí as condições que a gente pode dizer que são muitas possibilidades de expansão da humanidade e, por outro lado, aspectos de grande risco para esta própria humanidade, né? E aí é que nós vamos falar sobre essa questão polêmica que é a tecnologia, esses avanços que a gente está vendo. Meu irmão, como nós vemos as tendências da humanidade para esse apelo da tecnologia? Tendências da humanidade, assim, eu vou me reportar, Américo, ao que eu estudei em psicologia institucional, né? Era uma disciplina que eu me destacava porque eu gostava de estudar a parte histórica da psicologia como entendimento coletivo, né? E a gente tem essa disciplina da psicologia institucional. Uma das coisas que mais me marcou, né, de tudo que eu estudei sobre psicologia institucional, foi sobre as civilizações passadas e a relação de domínio, de poder, domínio e subjugação. Então, a partir do momento em que a gente tem essas três palavras, poder, domínio e subjugação, nós temos aí os grandes riscos, né, da tecnologia ser insidiosa para domínio de grandes massas. Hoje, vou te dar um exemplo, eu fico muito, digamos assim, a gente já começa a ficar persecutória, né, porque a gente começa a falar determinado tema, Américo, e assim, você de repente, vou te dar um exemplo, né? Eu estou para lançar fazer uma campanha, né, de um mascote da psicologia. E aí eu fico tentando investigar que tecnologias podem fazer para criar animações, para fazer com que esse mascote tenha animações. E, de repente, eu comento com alguém, alguma coisa assim, e aí, de repente, eu vejo propagandas patrocinadas sobre o uso de tecnologias para esse tipo de demanda que eu estava procurando. Mas eu não cheguei nem a pesquisar. Então, assim, é muito interessante como você vê hoje a captura de voz, por exemplo, do Google no seu celular, onde eles estão mapeando o seu perfil, do consumo, do que você vai consumir na internet, dos produtos que te interessam. Então, assim, se você faz uma busca de qualquer coisa, seja de conteúdo educativo ou mesmo de qualquer tipo de conteúdo, daqui a pouco você recebe uma enxurrada de links patrocinados sobre a venda desses conteúdos ou de produtos mesmo, né? Então, hoje, o mercado tecnológico ele é dominado por uma indústria muito poderosa, né? Nós temos também uma indústria chamada neuromarketing. Já ouviu falar do neuromarketing? Não. O neuromarketing é interessante, porque, olha, para você ver como tem muito dinheiro nisso, nós estamos descobrindo como que as funções cerebrais, no que tange ao processamento de emoções, né? Como que a neurociência está chegando a esse conhecimento? Pela enxurrada de dinheiro, de investimento para se fazer pesquisas em neuromarketing. Ou seja, você quando vai no supermercado, por exemplo, você tem, o seu cérebro é todo mapeado, existe um aparelho chamado eye tracking, que é um óculos que diz que o movimento dos olhos para cima, para baixo, para os lados, ele vai direcionar um estado emocional seu. Então, determinados produtos são colocados à venda de acordo com esta condição. Se você tem um produto mais, digamos, disputado na prateleira, ele vai ficar no canto no superior à direita. Ou seja, tudo isso é uma ciência muito bem fundamentada, com altíssimas verbas para mapear o cérebro, com toda a parte de neuroimagem,
com toda a parte de condições de dados científicos que possibilitam a essas empresas saberem manipular as suas emoções como consumidor. Isso é que eu acho o grande problema. Nossa irmã Vivian Belo fala assim pra gente: isso acontece mesmo, às vezes nem pesquiso diretamente no meu celular e já recebo tudo. Parece que adivinham o que eu estou procurando. Dá até medo dessa tecnologia. Eles analisam tudo, né? Onde nós vamos, qual a loja que nós visitamos, qual o tipo de conteúdo que a gente visitou na internet. Tudo é analisado para poder chegar àquele produto que eles acham que podem nos vender, que é um determinado potencial, né? Eles tentam customizar, tá, o teu perfil como consumidor. Então, com base em tudo que... Aliás, hoje em dia, até com base no que você fala, existem programas da Google, por exemplo, né, que captam a sua voz e você pode desabilitar ou não. Né? Isso é uma opção, porque você pode usar também para outros comandos que podem favorecer. Do tipo, você conversa e interage com essa inteligência artificial que está dentro do seu celular e pede que ela te ajude em alguma tarefa. Por exemplo, a Siri, no caso do Apple. Você fala: Siri, eu quero uma receita do bolo não sei o quê. A Google também tem isso, a gente faz ligação. A Google também tem. Faz ligação e você pede para ligar o Viva Voz, você está no carro. Exatamente, eu esqueci faça o nome ligação, liga o Viva Voz, faz tudo. Exatamente. Se você falar OK Google, o telefone... OK Google, né? OK Google, é isso mesmo. Então, eu acho que a OK Google ainda é pior do que a Siri. E você de casa, você sabia disso? Se você tem um celular aí com Android, você testa, chega perto dele agora e grita assim: OK Google. Daqui a pouquinho ele vai começar a te perguntar o que você quer, o que você deseja fazer, uma coisa interessantíssima. E essa, para o Android, é esse OK Google, e para o Apple, é essa Siri, né? Siri, né? Que legal. Então. Minha irmã, agora me diga o seguinte: essa tecnologia que cada vez mais a gente se entrega, como você falou agora, ela, por exemplo, eu estou vendo uma das facetas dela, e aí eu queria que a gente explorasse um pouquinho, que quando ela cria esse perfil de consumo, de certo modo ela acaba te induzindo a comprar aquelas coisas que você já tem tendência. Então, de certo modo, isso favorece o consumismo. Isso aí já é um ponto negativo? Claro, né? Claro, nós vivemos numa sociedade de consumo, né? Nós vivemos numa sociedade, nós temos que, como eu disse, né, evoluir eticamente, moralmente ainda muito. Nós não temos um sistema econômico ideal, né? Nós temos um sistema econômico atualmente que é o melhor que a gente pode fazer. Até já foram testados outros e se mostraram até piores, né? Então, o que acontece? Nós hoje somos regulados por um sistema de um capitalismo, onde o consumo o consumo feroz é a alavanca, né, de todo o comércio. Então, realmente, onde a gente tem a questão que eu estava falando da relação de poder, domínio e subjugação, sem dúvida é pelo próprio consumismo. Então, nós estamos sendo dominados e subjugados por uma tecnologia que, de forma insidiosa, nos invade. E como tudo está sendo mapeado, o cérebro humano está sendo todo mapeado, as emoções estão sendo mapeadas para que você consuma aquilo que vai te dar prazer. Então, essa que é a questão. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com quantidade e qualidade daquilo que a gente está procurando através das mídias digitais, da internet, enfim, de toda a tecnologia que a gente está falando aí, que é a tecnologia exclusivamente aqui sobre o foco da tecnologia digital, da tecnologia que hoje está tomando cada vez mais o nosso dia a dia. Eu acho que isso é uma questão global, não existe nenhum país, inclusive eu tenho ido a alguns congressos, e não há nenhum país que esteja livre dessa problemática. Nós temos hoje crianças de tenra idade acessando a internet através de dispositivos móveis que têm fácil acesso, e com o advento do Wi-Fi, enfim, do 4G, do 5G, do 6G, 4Gs aí vão vir pela frente, isso faz com que, claro que há uma infinidade de problemáticas que aí geram na nossa saúde, não só na questão
psíquica como física também, né? Nós temos aí uma infinidade de problemas em relação a isso. Nossa irmã Caroline Rosado, ela pergunta assim, Denise, gostaria de fazer uma pergunta. Como se Luciana. beneficiar dessa... Luciana. Não, é que ela perguntou a nossa Denise. irmã Denise aqui, a Denise tá. recolocou pra Entendi. gente. Denise, gostaria de fazer uma pergunta. Como se beneficiar dessa tecnologia sem nos tornarmos totalmente dependentes dela? A Denise me passou e eu, como entrevistador, vou fazer a coisa mais legal de ser entrevistador. Vou repassar para nossa irmã Luciana. E aí, como se beneficiar dessa tecnologia sem se tornar totalmente dependente? Então, primeiro a consciência, né? A consciência liberta, né? Então, assim, a gente tem que estar consciente de que existe um movimento de muita manipulação de massa mesmo. Então, a gente tem que saber disso. Em primeiro lugar, não estar, digamos assim, comprando gato por lebre e achando que tudo é mil maravilhas. Então, assim, existe o lado bom da tecnologia e existe o lado que é o domínio da tecnologia para que possa ter esse consumismo em massa, enfim. Então, uma das características que é proposto é você, a partir dessa conscientização, né? Em primeiro lugar, eu acredito assim, que o que a gente vai procurar é o conteúdo, né? Porque como você mesmo apresentou o programa, este programa é um programa que utiliza o YouTube, ou seja, um canal de rede social. Facebook também. Facebook também. Ou seja, mas é um programa educativo, de cunho espiritual, religioso, e que vem trazer, obviamente, temáticas que vão levar ao público que busca essas informações características de informação relevante, de informação que contribui, né, para que essas pessoas tenham, enfim, consciência, reflexões importantes, principalmente traz todo o apelo também da questão espiritual. Então, assim, tem todo um cuidado com esse conteúdo, né? Tem a questão do cuidado com o que se vai colocar para as pessoas, para levar benefício às pessoas, para minorar o sofrimento dessas pessoas, para trazer acalento, para trazer conforto. Ou seja, as pessoas muitas das vezes estão solitárias, então é muito importante elas terem acesso a esses conteúdos. Então, está o lado positivo da tecnologia, exatamente pelo aspecto do que a gente está procurando. Então, digamos que a gente já vai se blindar, né, do conteúdo a partir do momento em que nós, conscientes adultos, já podemos fazer essas escolhas e nos pautar aí para conteúdos que nos elevam, né? Minha irmã, Então, nossos irmãos aqui de casa estão falando também um pouquinho mais sobre a nossa conduta nas redes sociais, eu já vou tocar nisso, mas eu queria falar para vocês aí de casa que nossa irmã Luciana Valente falou aqui muito bem, quando ela define que, ao meu ver aqui, né, a gente pode resumir, que o problema ou a solução não é a tecnologia, e sim o que eu faço da tecnologia. Exatamente. Se eu utilizo a tecnologia para boas coisas, eu não vou criar essa dependência negativa que a nossa irmã nos perguntou aqui. Se eu utilizo a internet para coisas ruins, é óbvio, para consumismo, para observar fofocas e tudo mais, eu vou, de todo modo, utilizar a internet para me viciar em coisas ruins. Então, na verdade, eu penso que tudo passa pela moralização do ser humano. É por isso que a gente precisa o tempo todo ter cada vez mais evangelho dentro de nós. Porque quanto mais nós nos moralizarmos, mais nós vamos afastar esses conteúdos de internet completamente inadequados e que hoje são os que dão boom. Se vocês olharem os nossos programas, a gente tem um trabalho danado. Nossa Luciana Valente acabou de falar agora, tem um cuidado em quem nós vamos trazer aqui. Às vezes fica eu e Yasmin Madeira horas ao telefone decidindo se a gente pode ou não trazer determinado companheiro aqui, determinada companheira. Na dúvida, a gente não traz aqui para a TV Nova Luz, só quando a gente tem certeza absoluta, e ainda assim a gente corre algum risco. Então, assim, tudo isso, apesar de todo esse esforço em passar conteúdo religioso, moral, de cunho bacana, selecionado, ainda assim
algumas vezes a gente vê que os vídeos são muito pouco acessados. E se alguém entrar agora com um vídeo na internet, nesse mesmo momento, falando uma fofoca qualquer, aquilo ali dá milhões de visualizações. Isso prova que nós, seres humanos, não estamos preparados, às vezes, para lidar com essa tecnologia. Não é a tecnologia, e sim o uso que nós fazemos dela. E em relação a esse uso que nós fazemos da tecnologia, eu queria te perguntar o seguinte: parece que as pessoas têm nas redes sociais uma vida paralela. E eu vou aproveitar a sua formação de psicóloga, e a gente aproveita muito isso aqui na TV Nova Luz, as capacidades de cada irmão. Quando a gente tem uma pessoa capacitada como você, a gente precisa explorar isso. Uma pessoa que lida nessa área. Como funciona essa questão da personalidade? Parece que tem pessoas que têm uma personalidade ao vivo e quando chega na rede social é outra personalidade. Isso ocorre? É comum? Como funciona isso? Claro, Mérico, claro. Existem estudos, né, que já prevêem que o uso da tecnologia indevida, ele está proporcionando ou até acentuando uma característica de narcisismo nas pessoas. Então, assim, para quem tem já alguma, digamos, alguma faceta narcisista, para quem já tem uma tendência narcisista, é porque o narcisismo é uma questão muito também mil facetas, né? Existem características narcísicas, existem personalidades narcisistas, que é um transtorno seríssimo. Você pode resumir antes para os irmãos em casa o que é o narcisismo? Narcisismo é uma característica que faz com que você se volte para o seu próprio ego, onde você percebe que somente as suas necessidades é que são prevalentes. O narcisismo é característica de uma fase da idade, do desenvolvimento da criança, lá pelos 3, 4 anos, toda criança é narcisista por natureza, e aí, por uma questão do desenvolvimento psíquico dela, ela pode travar nessa fase e desenvolver um transtorno onde ela se torna uma pessoa que ela não sabe ter empatia, ela não sabe ver nenhum interesse que seja além do seu próprio interesse. E aí, enfim, tem uma série de fatores que podem agravar esse quadro, por exemplo, narcisista perverso. E aí tem uma infinidade de outras questões que hoje estão sendo muito faladas. Infelizmente, as redes sociais estão levando, digamos assim, as crianças a terem um perfil favorecendo este tipo de personalidade, sendo cada vez mais, digamos assim, nós vamos viver uma epidemia de personalidades narcisistas se não tivermos cuidado com essas crianças acessando o tempo todo as redes sociais. Nós temos duas características importantes aí que temos que ter cautela, e eu prefiro falar num bloco exclusivamente sobre esse assunto, que é o risco da internet para as crianças e o desenvolvimento... Vamos explorar melhor isso. Exatamente. Tem uma irmã também que perguntou aqui sobre a Denise de Curitiba, nossa trabalhadora aqui da casa, fala que ela fez um curso na Federação Espírita sobre postura nas redes sociais. Que maravilha. Minha irmã Denise, traz mais informações aqui para a gente sobre isso, que eu acho que é muito interessante para a gente. Nossa irmã Caroline fala que dá aula para adolescentes e é curioso quando eles comentam que nunca tocaram numa enciclopédia. Queria também falar com você um pouquinho sobre essa questão da superficialidade, que as pessoas acham às vezes a informação muito rápido, mas acabam não se aprofundando. Bom, tem um monte de coisa para a gente falar ainda, mas a gente tem que dar um breve intervalo, bem rapidinho. E eu queria falar para você, amigo aí de casa, amigo querido, irmã querida, irmão querido, que nós estamos divulgando algumas atividades voltadas para o Espiritismo pelo Brasil e pelo mundo. Vocês já sabem, os irmãos que nos acompanham aqui todas as semanas sabem que nós estamos divulgando algumas atividades do Espiritismo pelo mundo. Então, algumas vezes nós trazemos aqui entrevistas, depoimentos de irmãos gravados em congressos, em seminários pelo mundo. Então, eu queria pedir para vocês que acompanhem com muito carinho nesse nosso intervalo, onde nós vamos apresentar hoje a entrevista com o Dr. Marcelo Saad, é um expositor espírita, e isso aconteceu no 7º Congresso Britânico de Medicina Espiritual. Aconteceu lá em Londres, na Inglaterra. O pessoal que
conseguiu já assistir, fale pra gente o que acharam, vão comentando aí durante essa apresentação. O pessoal que não assistiu ainda, assistam agora, sem dúvida nenhuma, é muito bacana para o nosso crescimento. E daqui a pouquíssimos minutos estaremos de volta. Eu e a nossa irmã Luciana Valente falando sobre essa questão das redes sociais. Até lá. Eu sou Ângela Fantini, da TV Nova Luz, falo da cidade de Londres, e aqui estamos agora no congresso, no 7º Congresso Britânico de Londres, e eu estou aqui com o Dr. Marcelo Saad, um dos palestrantes de ontem e de hoje, né? O evento que é 9 e 10, na cidade de Londres. Hoje é dia 10 de novembro de 2019, e eu queria apresentar o Dr. Marcelo. Ele é médico acupunturista, membro e diretor da AME de São Paulo, e eu gostaria de saber, você poderia citar um pouco da sua fala de ontem do Congresso? Sim. Ontem nós trouxemos um resumo sobre a doutrina espírita aqui para a audiência britânica, porque em muitas edições do Congresso a gente já vinha trazendo conceitos sobre o Espiritismo, mas nunca havíamos feito um resumão para esse pessoal que às vezes não conhece toda a sequência do Espiritismo. Então ontem eu me dediquei a falar sobre como surgiu o Espiritismo com Kardec há mais de 150 anos. Expliquei como é que o Espiritismo chegou até o Brasil e se desenvolveu, inclusive adotando uma característica de uma denominação religiosa, como a AME São Paulo foi fundada há um pouco mais de 50 anos atrás por médicos idealistas que estavam vendo que existia muito campo de intersecção entre a medicina e o espiritismo, porque a maioria da população que procura os centros espíritas o faz por causa de motivos de saúde, buscando as suas terapias complementares espirituais. Mostrei então como o ideal médico espírita se desenvolveu aqui no Brasil, como isto se espalhou pelo Brasil e depois pelo mundo com a criação das AMEs internacionais e, finalmente, como é que foi criada a British Spiritist Medical Association, a AME britânica, né? E, portanto, aí a audiência teve uma sequência e soube exatamente o que está acontecendo nesse congresso. Eu também falei sobre as terapias espirituais, inclusive a capelania espírita, mostrando a necessidade da capelania espírita e como ela pode ser um modelo de apoio religioso para pacientes internados e como isso pode ser adaptado à realidade de cada região. Muitos eventos têm participação dos brasileiros que moram na Europa, estão ligados ao movimento espírita, mas também tem a participação de indivíduos nativos, trabalhadores da área da saúde aqui na Europa, que se interessam pelo assunto. E cada vez que um deles abraça esse ideal, nós conseguimos aqui mais um multiplicador, um formador de opinião, alguém que serve como um aliado. E geralmente essa pessoa se integra ao movimento e começa a colaborar com os eventos. Dr. Marcelo, você poderia dar assim umas palavras finais para os nossos espectadores da TV Nova Luz, do Rio de Janeiro? Sim. Já faz muitos anos que eu estou envolvido nesse projeto, de vir fazer palestras aqui na Europa. E muitas vezes a gente se depara com uma plateia pequena, mas na verdade a gente tem no íntimo a certeza de que mesmo com uma plateia pequena, os benefícios
para o plano espiritual e para aquelas poucas pessoas que estão assistindo são além da nossa compreensão. É com esse espírito que nós continuamos insistindo, investindo nessas viagens, nessas palestras, para disseminar o nosso ideal médico espírita. Muito grato, Dr. Marcelo. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Enquanto eu estava aqui conversando com a nossa irmã Luciana Valente, o pessoal já soltou aqui a câmera. Eles fazem essas pegadinhas comigo. E vocês não sabem nem para que são essas pegadinhas. Para depois, quando eu chegar ali dentro, eles rirem de mim, entendeu? Eu sou uma pessoa aqui muito maltratada dentro da TV Nova Luz. Queria pedir ajuda a vocês para não deixar esse pessoal fazer isso comigo, não. Vamos então conversar, voltar aqui ao nosso bloco, nosso segundo bloco, onde nós falamos ou continuamos a falar sobre essa questão das redes sociais. Eu queria perguntar para você, minha irmã, nós iniciamos até isso no primeiro bloco, você falou que queria o próximo bloco para isso, mas tem que ser rápido, porque eu tenho muita pergunta ainda. Então eu queria que você falasse sobre os perigos da tecnologia, especificamente com as crianças, que aliás é o foco onde você trabalha bastante, né? Na verdade, veja bem, eu venho debatendo sobre essa questão, primeiro porque eu tenho um filho, né, que está hoje com 15 anos, então eu fui voto vencido em casa, né, porque eu tinha um modelo educacional diferente e, por mim, eu teria tido, por exemplo, eu não teria nem comprado videogame para o meu filho. Isso foi uma questão que atrapalhou muito o desenvolvimento dele. Então, por exemplo, a gente vai começar a falar sobre essa questão da tecnologia para as crianças, diferenciando os meninos das meninas, porque é dessa forma que os estudiosos eles têm feito hoje em dia. Porque, de acordo com as pesquisas, os meninos têm um perfil diferente das meninas, tá? E aí tem um agravante aí para os meninos, que são jogos violentos. Então, tem todo um mercado, uma indústria de games poderosíssima, produzindo games cada vez mais realistas, né? Que expõem, na verdade, as crianças a uma violência assim absurda, né? Eu mesma, enfim, tentei colocar limites em todos os aspectos, mas hoje em dia eles fazem isso online, usando o celular. Então, por mais que você não tenha um dispositivo lá de Xbox ou de PlayStation, seja o que for, as crianças hoje em dia vão burlar, porque é uma questão do grupo. Então, os meninos todos, obviamente, as crianças, elas querem estar, elas querem ser aceitas pelo grupo. Então, hoje os meninos estão muito mais com uma tendência a desenvolver jogos online, de grupos, né, e com apelos muito, muito violentos. Esses jogos, na verdade, aí tem se debruçam os estudiosos nesses aspectos do que eles provocam em termos neuropsíquicos, digamos assim, né? Hoje, o problema dos jogos patológicos, que enfim, qualquer categoria de jogos patológicos, desde jogo, enfim, jogos que, por dinheiro, é um jogo patológico, né? Eles provocam em algumas pessoas algum nível de dependência. Mas os jogos de games, eles têm uma questão muito mais, digamos assim, na mente das crianças, uma questão muito mais insidiosa, porque eles levam uma alteração neuroquímica no cérebro dessas crianças. Então, elas têm um sistema de recompensa, que é o sistema dopaminérgico, que é um neurotransmissor responsável pelo prazer, totalmente alterado. Então, a exposição contínua a jogos deste nível, elas produzem um fluxo muito grande de dopamina no cérebro. E essas crianças, elas são levadas a uma situação de intolerância à frustração muito grande na vida real. Então, não só há uma tendência a desenvolver mais ainda uma agressividade, porque os meninos já são mais agressivos que as meninas, mas
a questão do jogo e dos jogos, elas criam uma tendência a acirrar essa característica nos meninos. Então essa questão dos jogos violentos seria um ponto que a gente pode dizer assim, que os pais em casa precisam tomar cuidado, Muito. né? Em relação aos meninos. Muito. E em relação às meninas? Em relação às meninas, são as redes sociais. O perfil das meninas são no sentido de ter mais preocupação com essa questão da aceitação nas redes sociais, de serem curtidas, de terem um público, né, de levarem curtidas, né, de terem a sua visualização cada vez. Existe até uma competição, isso é fato, que essas empresas foram forçadas, né? Uma delas foi forçada a tirar o número de curtidas, porque isso foi uma demanda mesmo, porque tinha criança se cortando por se sentir rejeitada, porque não tinha o número de curtidas que ela desejava. Né? Então, o nível de comparação, né, essa questão muito do mundo, de um mundo muito, de uma vitrine, na verdade, de felicidade, né? E a gente vê que as pessoas postam sempre as suas fotos, sempre nos momentos que estão sempre Eu tenho um amigo meu, palestrante espírita, que eu estava assistindo uma palestra dele, ele falou assim, o pessoal sempre come um prato bonito, tira uma foto, mas eu nunca vi ninguém postar uma foto num prato com arroz, feijão e ovo. Ele falou que ele desafia a gente encontrar, e eu procurei na internet, não achei uma foto de arroz, feijão e ovo. Isso chega a ser engraçado, por quê? Porque as pessoas, aquelas pessoas que não têm o que comer além do arroz, feijão e ovo, elas vão ficar vendo aquelas imagens e elas, enfim, vão gerar uma frustração absurda, né? Tem um filme que eu assisti há uns 2 anos atrás, que ilustra muito bem isso, não estou lembrando o nome do filme, mas é um filme que retrata exatamente a história de um homem, onde ele vai se comparando pelas redes sociais com os amigos dele, que ele tinha na juventude, já tinham passado 10, 15 anos, e ele começa a se comparar com esses amigos. E aí ele vai ficando deprimido, ele entra em depressão profunda. Ele acha a vida dele insatisfatória, ele acha a vida dele monótona, né? Ele acha que ele não tem sucesso, todos os amigos têm sucesso. Enfim, é um filme muito interessante, é um filme meio monótono, mas de forma filosófica a gente avalia como as pessoas se comparam, né? E aí, o que acontece? A rede social, ela favorece esse tipo de coisa. Ela favorece uma comparação contínua, onde você cada vez mais vai se sentindo não pertencendo a esse grupo de felizes o tempo inteiro, né? Full time, a felicidade, a prosperidade, a alegria, enfim, está todo mundo num mundo de ficção, né? Só que algumas pessoas... É como se fosse uma vida paralela, posso dizer assim, a pessoa vive uma vida paralela na rede social? Algumas pessoas vivem vidas paralelas de fato em games, tá? Existe uma qualidade de game chamado RPG. Esse tipo de game, você cria avatares e aí você realmente se transveste em personagem. E aí você se transveste naquela identidade. E aí naquela identidade normalmente é compensatória. Nossa, é tanto assunto, né, Luciana? Tem irmã que falou aqui que você tem que voltar outras vezes, porque esse tema é muito bom, é muito vasto, é Rosângela Lira. Esse assunto é tão vasto que mereceria mais um programa, porque passa muito, muito depressa. Tem uma outra irmã que fala que o filho de 8 anos de uma conhecida estava jogando esses jogos violentos que você falou, aí num determinado momento ele perdeu, ele foi lá e jogou a televisão no chão. E que infelizmente os pais não fizeram nada, não mudaram em nada a rotina dele, né? Tem outros irmãos aqui também fazendo algumas perguntas, e como a gente está falando sobre as crianças, eu queria te perguntar o seguinte, uma pergunta de uma irmã também aqui do nosso chat, como a evangelização infantil pode ajudar tanto as meninas nessa questão que você falou de quererem sempre essa disputa ali dos likes e tudo, e os meninos nesses jogos violentos? Rapaz, eu estou dizendo que eu estou ficando meio persecutória. Eu estou brincando porque é o seguinte, eu não coloquei na internet, absolutamente eu escrevi busca, eu comentei, né, que poderiam haver, quem sabe, games de evangelização.
E aí saltou, hoje que eu vim aqui, saltou, né, uma imagem de patrocínio, onde existe aquele game Mario, que come os... O Mário Bros? Mario Bros. Existe um game desse, pena não ter anotado o nome, mas já existe um game desse para evangelização. Ih, que legal, mas o pessoal de casa descobre, eles vão falar pra gente É verdade, daqui a pouco e no chat. assim, eu não tive tempo de explorar melhor. Mas é interessante, porque assim, por que eu falo persequitório, né? Pensamento persequitório é quando você acha que tudo que estão ouvindo, que tudo estão... Então, assim, na verdade, muitas das vezes você realmente não sabe de onde surge aquilo. Por isso que eu estou te dizendo, eu realmente, assim, eu não tenho dados para te dizer, mas eu acredito que existem algoritmos dentro dos celulares que estão ouvindo as nossas conversas. Eu falo isso pelo que eu já conversei com algumas pessoas da área de tecnologia, mas eu não tenho como afirmar isso, realmente tem que chamar uma pessoa de qualificada em TI para dizer isso, mas que parece que ouvem as nossas conversas, parece, porque realmente quando você fala um determinado assunto, daqui a pouco salta lá uma questão que você diz, ué, gente, mas está vindo um produto... Não digitei ainda. Eu nem digitei. Então, assim, está vindo um produto que eu, enfim, que eu fiz um comentário com uma pessoa e realmente existe sim, tá? Existe um game que já foi produzido agora há pouco tempo por alguma instituição, acho que cristã, tá? Para dar conta desse público que já está dentro desse mundo dos jogos e trazer um pouquinho de um conteúdo mais educativo, mais moralmente bem feito. Né? Eu realmente não me lembro... Ri alguma coisa. Os irmãos daqui a pouco vão colocar. Tem uma irmã que falou assim aqui que Mário Bros fez parte da infância dela, a Caroline. E da minha também. Sabe o que eu estou me sentindo? Igual antigamente, quando as pessoas mais velhas falavam assim, no meu tempo não tinha isso, na minha época era diferente. Tá me dando a vontade de eu falar isso. Na minha época era tão diferente, os jogos eram mais... tranquilo, não tinha essa violência toda, né? Eu tô ficando velho. Porque quando a gente começa a falar isso que na minha época não era assim, é porque a gente estava vivendo em uma outra época, né? É verdade. Mas era mais uma ingênuo. época que realmente você era corrida, né? Uma corridinha de carro. Assim, aqueles de fato, assim, o grande problema... Não comia bolinha, não comia as pessoas, não matava os outros, né? Hoje em dia, os games, eles só faltam sair terríveis. sangue, né? Tem games que você pega coração, é um terror, realmente. É um terror. E realmente, assim, esse mundo que você diz que é um mundo paralelo, de fato, nos games existe muito, tá? E na verdade, existem tendências também de personalidade, às vezes adultos mesmo. São muitos adultos viciados em games também, né? E assumem essas personalidades aí também compensatórias para poder lidar com o mundo real, que muitas das vezes não está satisfatório, né? Minha irmã, como a Organização Mundial de Saúde, a OMS, está se manifestando em relação a essa questão toda? A Organização Mundial de Saúde, ela vem alertando a sociedade para o uso indevido dos dispositivos móveis, principalmente celulares, para a dependência à tecnologia. Isso já está, já foi classificado como uma doença, né? Nós temos hoje classificação dentro do Código Internacional de Doenças, do CID-11, que já saiu uma versão nova, e também do DSM, que também saiu no DSM-5, classificado a dependência de tecnologia, já como um grande problema que nós temos visto aí se alastrando para a sociedade e, infelizmente, já atingindo crianças e assim, com características, né, cada vez mais, digamos assim, insidiosas sobre a saúde física, mental, social. Quer dizer, o ser humano ele precisa daquele desenvolvimento satisfatório, principalmente nas etapas do neurodesenvolvimento, que é fundamental, o movimento, estar em movimento, fazer todo esse desenvolvimento necessário para que ele tenha a interação com os outros pares, a interação com família. Então, isso tudo está sendo visto como um fator agravando muito as doenças
assim, basicamente, todos os aspectos da gente diz em termos de saúde, física, social, psicológica, e digo mais, espiritual, porque, assim, como a gente está falando em conteúdos insidiosos e de manifestação também de caráter de violência, impulsionando os instintos mais primários do ser humano, então, obviamente, que isso está agregado a uma conotação espiritual muito, muito rebaixada, onde você vê que essas crianças acabam, muitas das vezes, trazendo também, e num psiquismo ainda muito primitivo, trazendo uma infestação, digamos assim, né, de energia muito densa, né? Então, o quanto que a gente tem nos apelos aí de todas as dimensões do ser, essas características de conteúdos de mídia, infelizmente, aí levando a sociedade a ter... Eu diria para você que vai no nível mesmo de uma total... porque chega a beirar a escravização, né? A gente vê as pessoas vão se escravizando nesses vícios, nesses contextos, né, que não são nada relevantes moralmente, né? Isso aqui é o lado da questão que a gente tem que se preocupar. Com certeza, nossa irmã Débora Monteiro fala assim, deveriam criar uma tecnologia que estimulasse as pessoas a lerem mais, a estudar mais. Débora, querida irmã, na verdade existe, né? Nós é que às vezes não damos muito valor. Eu, por exemplo, há alguns anos atrás, eu comprei um dispositivozinho que ele não entra na internet, não acessa a rede social, ele só serve para ler, que é um leitor de livro digital. E, na verdade, assim, os livros, por exemplo, eu estou lendo agora, vou dar até esse depoimento para vocês, aquela série psicológica da Joana de Ângeles, os livros que às vezes custam em papel 30, 40, 50 reais, nesse livro eletrônico eles são 8 reais, 12. Cada um desses livros eu estou comprando ali baratinho e você tem todos esses livros ao alcance da sua mão. Então tem sim possibilidades. Essa questão da tecnologia dos livros eletrônicos eu acho que é algo que nos estimula muito a ler. Mas nos estimula muito. É o e-book ou são livros... e-books. Porque tem alguns livros que já são... você já consegue ouvir, né? Tem também. Esse, na verdade, ele tem também essa possibilidade. Eu nunca ouvi, não, mas aparece lá essa possibilidade. Então, eu queria falar para vocês que tem essas possibilidades que nós estamos trazendo aqui, que é a possibilidade de nós utilizarmos a tecnologia para fazer programas instrutivos, que a TV Nova Luz faz o tempo todo. Na verdade, o que falta não é a tecnologia ter possibilidade de nos ajudar a estimular a leitura, estimular o conhecimento, o estudo e tudo mais. Isso já existe. O que falta é a gente realmente usar e valorizar mais isso do que a parte negativa da tecnologia. Minha irmã, a gente tem muito pouquinho tempo aqui, mas você falou agora sobre essas questões da doença, né? Então, na saúde física, a gente sabe que tem a obesidade, fruto desse vício, né, da tecnologia, fadiga, distúrbios do sono, Sim. olho seco, má postura, dores e outros problemas ortopédicos, problemas circulatórios, crises convulsivas, até chegar à exaustão e à morte. Sim. Como a gente tem muito pouquinho tempo, queria que você escolhesse uma dessas questões aí para dar uma conversada com a gente. Eu acho que eu vou escolher a questão do seguinte, seja em crianças ou adultos, é a limitação. Não só, a gente estava falando sobre Pode ser outra, conteúdo, a gente falou sobre conteúdo, deu ênfase ao conteúdo, mas a gente tem que falar também em relação à quantidade de tempo que a gente se debruça, né? É importante a gente ter o nosso tempo para usufruir junto à família, a gente estar junto aos amigos, é muito importante o olho no olho, é muito importante que as pessoas estabeleçam as suas relações dentro do afeto do que é natural um ser humano, né? Com os 5 sentidos que são próprios para a gente. Então, a gente tem que, na verdade, definir e ser muito disciplinado com o número de horas, mesmo acessando conteúdos que são moralmente proveitosos, a gente tem que ter realmente um limite aí
do número de horas que a gente Por conta da nossa limitação física, né? Por conta da nossa limitação física e por conta da questão do esgotamento, do âmbito daquilo que é saudável para a gente. A gente precisa dessa relação olho no olho, a gente precisa do toque, a gente precisa do abraço, a gente precisa das pessoas lidando uma com as outras e não substituindo. Às vezes, aquelas amizades que a gente tem no mundo virtual, elas nunca vão nos satisfazer no aspecto do que é necessário para o ser humano, que é o contato olho no olho, que é essa relação mesmo interpessoal que a gente precisa para desenvolver o nosso sistema e a nossa alma como a gente necessita, né? Na verdade, a gente não pode utilizar a tecnologia para substituir a nossa evolução. A tecnologia ela tem que nos agregar e não nos abstrair nas nossas necessidades. Você falou dessa questão do convívio, então tocou nesse assunto, a gente tem que falar. Essa questão é delicadíssima hoje, né? Porque eu, por exemplo, eu saio com os amigos, eu sou contador de história, eu gosto de contar caos, ficar batendo papo, e eu acho que eu não conseguiria viver nesse mundo que algumas pessoas mais jovens, tá vendo? Isso é coisa de velho. O velho fala assim, o jovem é de tal forma, é quando a gente já está se sentindo velho. Mas eu acho que eu não conseguiria viver nesse mundo que estão criando agora, em que as pessoas saem, 10 pessoas, por exemplo, vão para tomar um refresco na rua e cada um dos 10 não fala com o outro. Você falou do olho no olho, cada um fica ali no seu smartphone. É como se estivessem cada um deles dentro de um próprio mundo e a tecnologia, a comunicação através da tecnologia, em vez de facilitar a aproximação das pessoas, afasta, não é verdade? Na verdade, isso impede, tá, que não só se desenvolva, como se mantenha o nosso nível de empatia. A empatia é uma característica neurobiológica onde é necessária a interação olho no olho. A tela não substitui. Não substitui. Então, a gente, para ter essa característica da empatia, a gente precisa olhar e fazer essa conexão. A conexão olho no olho não pode ser substituída por nenhuma conexão virtual, remota, enfim, é isso que eu prego, é isso que eu deixo como mensagem final, que as pessoas realmente invistam nas relações e que possam dar mais atenção umas às outras, e ao invés de ser tomadas insidiosamente pela atenção que nos é roubada dos dispositivos móveis. E como há vamos dizer assim, toda uma indústria milionária por trás disso, é impossível a gente competir, né? Nós precisamos realmente fugir deles. Eu sempre converso lá em casa que não é possível a gente ligar uma novela na televisão e a gente não se prender, porque são especialistas em marketing. Então, a qualquer momento, seja o momento que for, que eu ligue, pode ser em qualquer ponto da novela, aquele momento vai ser imperdível. Eles sabem fazer com que cada momento daquele ali seja atrativo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Né? Que as empresas de redes sociais, elas estão bombando aí as ações aí estão cada vez subindo mais, né? Porque elas estão dominando o mundo, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Minha irmã, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Despertar Espírita. Eu que agradeço. O pessoal está falando que tem que voltar, tá? A gente sempre faz a pergunta ao vivo, que é para a pessoa não ter como dizer não. Você vai voltar? Olha, para mim é um grande prazer. Se for para colaborar, para gerar consciência, eu acho que o programa é Despertar Espírita. Então, vou convidá-los a todos a um despertar espírita, a um despertar da consciência humana. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Voltar a fazer os passeios, né? Semana passada eu estava lá com a família e meu filhinho caminhando na beirada da praia lá, empurrando o carrinho dele. Isso é maravilhoso, né? É isso aí. Tá faltando a gente fazer mais isso, né? Com certeza, com certeza. Meus irmãos aí de casa, muito obrigado pela participação de cada um de vocês aqui no nosso programa. Vamos usar essa ferramenta maravilhosa que é a internet, as redes sociais. Não vamos demonizar isso, não. Acho que o programa hoje foi ótimo para a gente ver isso. Não é a tecnologia em si, mas o que eu faço dessa tecnologia. Se eu me prendo só a ela, esqueço da minha família, esqueço de outros hábitos, sem dúvida nenhuma eu estou usando a tecnologia de uma forma
muito negativa, mas se eu uso a tecnologia para levar conteúdo moralizador, para levar coisas bacanas aos outros, se eu uso a tecnologia para crescer, para fazer curso, você é de casa, já parou para perceber? Mesmo as pessoas mais velhas podem entrar nos cursos online para aprender novas profissões ou se aperfeiçoar nas suas profissões. A gente tem a internet hoje como essa ferramenta maravilhosa para nós nos aperfeiçoarmos. Então, assim, vamos aproveitar isso, usar a internet no que ela tem de melhor e esquecer essa parte da fofocada, das questões da vida alheia, de só querer saber, de se mostrar. Vamos fazer uma campanha, adote um prato de ovo, tira lá a foto do prato de arroz. Eu gostaria só de feijão e deixar um ovo. recadinho para quem tem dúvida se está dependente ou não. Tem 2 sites que podem ser consultados, tá? www.dependenciadeinternet.com.br, tem um teste online para avaliar, e aí quem tiver interesse em saber se já está nessa pegada... E aí, você aí de casa, vai conseguir fazer o teste? E também lá mesmo nesse site tem o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, que já traz todas essas características, conteúdo, número de horas, faixa etária e todas as orientações para pais, professores. Também dependenciadetecnologia.org, também é um outro site que também tem todos os estudos aí para quem quiser se aprofundar. Tá bom? Muito obrigado, minha querida irmã. Muito obrigado a cada um de vocês aí. Até segunda que vem no nosso Despertar Espírita.